Fala pessoal, tudo bem com vocês? Informação de última hora: Neymar está cortado da seleção brasileira. Esses dois próximos jogos pelas eliminatórias já são 7 cortes. O Tite teve que mexer no time e você vai conferir a escalação nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pois é, não deu, o Neymar teve que ser cortado da seleção brasileira, estava sendo preparado para de repente estar à disposição para o jogo importante contra o Uruguai, terça-feira em Montevidéu, válido pelas eliminatórias, um clássico sul-americana. Ele foi convocado, mesmo que você não pudesse contar com ele nesse jogo contra a Venezuela nesta sexta, mas você não pode abrir mão, né? Se há a possibilidade de contar com o jogador do quilate do Neymar pelo menos em uma partida. Vale ponto, vale classificação para a Copa do Mundo, a gente não está falando de amistosos, então era preciso chamá-lo com uma lesão que ele tem no adutor da perna esquerda, uma lesão muscular. Mesmo sem estar 100%, ele foi convocado, o jogador chegou na Granja Comari, foi realizando fisioterapia, trabalhos à parte e tudo mais. Eis que nesta quinta-feira o médico da CBF, o Rodrigo Lasmar, emitiu um comunicado dizendo que depois de um exame acabou confirmando que o Neymar realmente apresentava evolução, mas não teria condições de jogo na próxima terça, então por isso ele foi cortado. Uma pena realmente, porque, bom, ele já não estaria em campo nesta sexta contra a Venezuela, repito, 9h30 da noite no Morumbi. Um jogo importante também, mas estava sendo preparado para o jogo contra o Uruguai. Também não estará à disposição. E uma pena por quê? Porque o Neymar foi fundamental nos dois primeiros jogos das eliminatórias, né? Contra a Bolívia, goleada 5-0, e depois o 4-2 contra o Peru em Lima. Ele foi incrível nesses jogos, a gente cobra muito do Neymar na seleção, obviamente em Copas do Mundo, obviamente em competições né, maiores, né, de maior importância. Ele não pôde estar na Copa América também por lesão, em que o Brasil conquistou no passado no Brasil, mas assim, nas eliminatórias está vivendo um bom momento no PSG novamente, né, resgatou o seu futebol, é o nosso principal jogador, é o cara que resolve a parada e ele jogou uma enormidade nesses dois primeiros jogos. Por isso a importância dele de estar presente tanto contra a Venezuela como contra o Uruguai. Não será possível. E aí, dentro dessas dificuldades, só aumenta o problema do técnico Tite, né? Porque além do Neymar, ele não pôde contar com outros tantos jogadores que acabou convocando. E ele falou sobre isso também nas coletivas. A gente está vivendo um momento diferente, em que o calendário é apertado, ele gera mais lesões e a Covid-19 ainda assim é um complicador, né? A gente está vivendo números recrudescendo, ou seja, crescendo novamente, tanto na Europa, onde estão boa parte desses jogadores, Estados Unidos, aqui no Brasil também, e no futebol, né? O futebol acaba sendo um reflexo disso, né? Os jogadores estão expostos a todo momento. Então você tem aí o Casemiro e o Éder Militão, do Real Madrid. Os dois, por conta de um surto lá no Real, os dois testaram positivo e foram cortados. O Gabriel Menino, do Palmeiras, que tinha sido convocado nesses exames dessa semana, também acabou sendo cortado da seleção brasileira e ainda não há a expectativa ou a perspectiva do Tite chamar um lateral direito substituto. O Menino já é um jogador meio polivalente ali, que atua pelo meio e na lateral. Tem, por enquanto, só o Danilo na posição. Já tinha perdido aí por lesão Rodrigo Caio, Felipe Coutinho e o Fabinho. Totalizando 7 cortes, um recorde sob comando do técnico Tite. Ele tinha que normalmente substituir jogadores no máximo 3. A gente está falando de 7 alterações. E aí, dentro de todos esses problemas, de todo esse cenário, ele já definiu a escalação que encara a Venezuela nesta sexta-feira. Definiu inclusive uma mudança no gol, mas essa mudança foi técnica. O Everton, por exemplo, o goleiro do Palmeiras, que foi o goleiro nos dois primeiros jogos das eliminatórias, com a lesão do Alisson, ele agora vai ter que esperar um pouco mais. E o próprio Alisson do Liverpool, que voltou a integrar a seleção, também ficará no banco de reservas. Por isso, Ederson, goleiro do Manchester City, será o titular dessa partida. Na lateral direita, o Danilo, né, só tem ele dessa posição. Na esquerda, o Renan Lodge. Dupla de zaga, Marquinhos e Thiago Silva. Do meio para frente, com todos esses desfalques, aí o Casemiro, por exemplo, fora, o Felipe Coutinho, o Fabinho do Liverpool, o Alan, que é um jogador que volta a estar à disposição, jogava no Napoli e hoje está no Everton na Inglaterra, muito bom jogador, embora não tenha um grande conhecimento do público brasileiro, é um jogador muito interessante. O Douglas Luiz, que ganhou a posição de, às vezes até
ele joga mais de segundo, mas pode jogar de primeiro volante também. Ganhou a posição do Arthur, por exemplo, ex-Barcelona na Juventus, que não tem apresentado um bom futebol. Ele joga no Aston Villa da Inglaterra, Premier League, né? Mas é um ótimo jogador, força física, bom passe e jogou muito bem esses 2 primeiros jogos também. E o Everton Ribeiro, jogador do Flamengo, que a gente conhece muito bem e que estava merecendo há algum tempo uma chance na seleção brasileira. Na frente, o trio do futebol inglês, né, da Premier League, jogadores que a gente já conhece muito bem, o Gabriel Jesus, o Roberto Firmino e o Richarlison, né? O Richarlison do Everton, o Firmino do Liverpool e o Gabriel Jesus do Manchester City. É um ótimo time, né? Com jogadores que têm muito destaque no futebol europeu, que atuam bem nas suas equipes e que a gente sempre espera o Firmino, por exemplo, né, responder na seleção o tanto que ele joga no Liverpool. O Gabriel Jesus, apesar de ter feito uma Copa do Mundo ruim, né, sem gols, e foi muito criticado por isso, sacrificado também por um esquema do Tite, é um jogador que na seleção tem ótimos números e vem jogando bem lá no City do Guardiola. O Richarlison também, além de ser um grande jogador, é uma grande figura, né? E a gente acaba torcendo por ele. Esse é o time que vai encarar a Venezuela. Vamos acompanhar também a partida e saber como o Brasil vai se portar diante do Uruguai. Mas a notícia da noite, realmente, ela é triste, ela é chata, né? O Neymar, que estava arrebentando e que sempre nutre a esperança de que a gente possa, né, render um pouco mais por conta do seu talento, não vai poder contar com o seu principal jogador. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!